Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma live. Hoje a gente tem um estudo de caso. Que bom que você está vendo, porque se você está vendo agora é porque ela foi gravada e valeu muito a pena. Não sei se você sabe, mas a gente sempre faz um estudo de caso aqui às sextas-feiras. Então vamos para mais um caso clínico em que vocês possam aprender bastante para poder melhorar sempre a conduta com o seu paciente que tem doença autoimune. A gente sabe que isso é bem importante, que a procura vem aumentando. Então faz muita diferença a gente saber conduzir da melhor forma possível um paciente com doença autoimune, certo? Na última live a gente falou sobre a parte alimentar. Então eu trouxe um caso que a gente pode estar falando um pouquinho sobre bem a parte de alimentação, como que pode estar ajudando um paciente com doença autoimune e na prática clínica, né? E como você pode estar atuando dessa forma. Então vamos lá, sejam todos bem-vindos. Você que está assistindo online, ao vivo, quer dizer, eu já vou falar com vocês. Você que está assistindo gravado, se quiser pular um pouquinho, um minutinho, pode fazer isso, porque eu vou dar as boas-vindas para o pessoal que está aqui ao vivo comigo. Então, bom dia para a Lenise, bom dia para a Márcia, bom dia para a Ana, bom dia para a Carmen, bom dia para a Maria, bom dia Cris, bom dia Oyara, tudo bem? Bom dia José Antônio, bom dia Aline, bom dia Lu, bom dia Fátima, bom dia a todos que estão chegando. Vamos para mais um dia. Nossa, aqui tá muito frio, pessoal, muito frio, mas já começamos o dia. Eu até demorei um pouquinho porque estava atendendo, terminei uma consulta agora e já vim aqui para nossa live para a gente trazer conteúdo de bastante qualidade para vocês. Um bom dia para todo mundo, espero que vocês tenham um dia maravilhoso aí. Para você que é a primeira vez, seja muito bem-vindo. Todas as sextas-feiras, às 8h30 da manhã, a gente faz uma live aqui no Instagram sobre algum estudo clínico, um estudo de caso, ou então um artigo científico bacana de discutir. E de segunda-feira, às 8h30 da noite, a gente faz uma live sobre algum assunto relacionado à doença autoimune para que você possa aprender a dominar de vez as doenças autoimunes e conseguir ajudar seus pacientes, tá bom? Bom dia, Mota, um abração para você. Bom, hoje a história que eu vou te contar é de uma paciente do sexo feminino, tá? Paciente do sexo feminino e com 39 anos de idade. O objetivo era controlar a tireoide. Esse era o objetivo. Ela tem diagnóstico de Hashimoto desde 2017. Tem história de dermatite seborreica e história de infertilidade. E essa é a história, as comorbidades, as queixas que ela tem. Ela, na história clínica, na anamnese, ela me passou alguns dados que eu vou passar para vocês aqui. Então, perguntei primeira coisa, né, questão do Hashimoto, que eu sei que era uma questão que ela queria cuidar, e fui investigar alguns sintomas. Então, a questão de energia, ela não se queixou, não tinha nada de queixa de disposição. Negava alergia medicamentosa, alergia a álcool, qualquer sensibilidade a produtos químicos ou perfume. Ela tinha um quadro, né, de constipação crônica. Com isso, ela também não fazia atividade física. E também tinha a questão de baixa memória ruim, memória recente fraca, ansiedade
e uma certa palpitação. Ou seja, de alguns sintomas que um hipertireoidismo pode ter, ela tinha alguns, né? Indisposição é um dos sintomas. Indisposição, insônia poderia ter, mas ela não tem. Então ela não tem indisposição, ela não tem insônia, ela não está fadigada, né? Mas ela ainda tem palpitação, ansiedade, o brain fog e memória. Então assim, esse brain fog é uma coisa que a gente tem que ter bem perguntar, saber identificar, que é aquela pessoa que quer falar alguma coisa e sempre esquece. Nossa, como é mesmo, sempre está meio esquecida. Ela até que lembra algumas coisas, mas ela sempre, como que é mesmo? E tá na ponta da língua, mas ela não consegue lembrar da coisa. Isso é um brain fog. Isso aí fala a favor do cérebro tá um pouco, assim como se tem permeabilidade intestinal, pode ser uma permeabilidade cerebral, vamos dizer assim, tá bom? Mas a história de vida dela é o seguinte, então agora vamos para a história. Ela é uma pessoa que, 39 anos, como eu falei, nasceu de parto cesárea, ela foi amamentada e durante a infância teve otite e repetição, sendo necessário o uso de antibióticos. Como eu disse, ela sempre foi constipada, tá? E de cirurgia, ela não tem ela tirou os 4 sisos e fez uma cirurgia de varizes, tá? Então a história dela é essa, e de repente ela foi ela relata que foi depois, por conta dessa infertilidade dela, ela queria engravidar, ela fez fertilização in vitro, e aí por conta disso ela pegou e fala que foi nessa época que ela desenvolveu, que ela detectou o Hashimoto. Beleza, então agora a gente já sabe que ela tem um quadro clínico e ela tem uma história que ajuda nessa questão, mas não para por aí. Na questão dos hábitos de vida dela, ela refere, então, de sono, nada, como eu passei para vocês, não tem nenhuma alteração, até que ela dorme bem, tá? Tem umas 8 horas de sono, dorme às 11 horas da noite, tá tudo bem, acorda descansada, mas atividade física, zero, que nem eu falei para vocês. A parte alimentar e de hidratação, ela bebe pouca água, e além disso, apesar de ter conseguido tirar a cerveja, ela ainda tem alto consumo de queijo e glúten. Ela está tentando diminuir. Tem um estresse 8 em 10, então 10 é a pessoa mais estressada, o pico do estresse dela, e 0 ela tá zen. Ela falou que estava em 8 em 10. E na parte, aí a gente foi investigar, porque quando a pessoa fala muito dessa questão de estresse, vale a pena a gente investigar o paciente. E aí ela relatou, né, problemas familiares, problemas dentro do relacionamento com o seu cônjuge, a parte até da pandemia, tudo isso aumentou o estresse dela. Beleza. Dentro dos exames de sangue, ela tinha um anti-TPO positivo, tá? E eu já trouxe, né, alguns exames de sangue, tinha essa questão. E dentro da alimentação, que é o que a gente vai mais focar nesse momento por conta da relação com a outra live, ela realmente tinha um consumo, né, de pão eventualmente, tinha massas esporádicas e tinha a questão de castanhas, né, também. Uma coisa que foi bem interessante, não é nem só a parte alimentar, mas essa questão dela de ouvir o paciente. Depois que eu fiz a fertilização in vitro, eu detectei um Hashimoto em mim. Tem nexo isso? Sim. E aí agora que a gente monta o quebra-cabeça, tá? Então,
Hashimoto, lembra que eu falei para vocês da tríade, né? Então a pessoa tem a genética, a pessoa tem uma disfunção imunológica e ela tem um ambiente, um gatilho que predispõe a isso. Então esses três: gatilho, disfunção e a genética. Então, engasguei com água, desculpa. Então, junto com isso, a gente tem que achar os gatilhos. E são multifatoriais, não é um ponto só. E aí, quando a gente monta o quebra-cabeça, é isso que a gente tem que avaliar. Ela já, desde a infância, se ela já tinha uma genética, porque a genética cenário, o intestino tão bom. Otite de repetição, uso de antibióticos frequentes na infância, destrói o intestino. Sempre constipada, ou seja, um meio de detox do seu corpo são as fezes. Quando você evacua diariamente, você está eliminando toxina, porque hormônios que são metabolizados, tá? Hormônios metabolizados, metais, tudo isso vão ser metilados e eles são inativados e excretados ou pela urina ou pelas fezes. Então, se você não evacua diariamente, se o seu paciente não evacua diariamente, isso tem comprometimento, sim, do processo de detox. Então, esse fato dessa paciente me falar que sempre foi constipada e ter essa história na infância me fala de um grande gatilho. Então, o intestino pode estar aí, com certeza, comprometendo. O fato dela não fazer atividade física piora nesse estado, porque o fato de não evacuar, ela não tem um meio de detox. O fato de não fazer atividade física também é outro fator dentro disso. Por quê? Porque a atividade física, ela estimula o suor é um meio que você elimina toxinas, principalmente excesso de estrogênio. E aí vem um ponto importante, porque a FIV, que é a fertilização in vitro, ela utiliza muito hormônio. E às vezes você usa tanto hormônio, e na verdade às vezes não, a maioria das vezes, há um acúmulo de estrogênio no corpo. E esse acúmulo de estrogênio é um ponto muito importante que pode ser um gatilho para doença autoimune. Então pode só ter potencializado. E se ela não faz atividade física, você não tem o suor para ajudar. Ela também não tem a água, né? Veja que a hidratação dela é muito baixa. Ela relatou: nossa, eu não bebo quase nada de água. Poxa, se não bebe água, como que seu corpo vai fazer para melhorar essa concentração de toxina? Quanto menos água você tem, mais hidratado você fica, maior a concentração de toxina no corpo do seu paciente. Então você tem que estimular seu paciente a beber água. Você tem que estimular seu paciente a hidratar. Quanto? Deixar a urina clara, esse é o mínimo. Mas assim, se você quiser fazer um cálculo, você pode pegar aí de 35 a 40 ml por quilo. Então, isso é bem importante a gente fazer, tá bom? Então, saber a questão de hidratação. Além disso, a alimentação, queijo e glúten, e até muito açúcar na alimentação dela, favorece também uma agressão a mais no intestino. A gente tem hormônios, a gente tem a constipação com acúmulo de toxinas, a gente tem agressão diária com glúten e lácteos. E a gente tem pouca hidratação, não faz o corpo liberar toxinas. Então isso propicia, sim, tudo isso ajuda muito o nosso paciente a desenvolver uma doença autoimune. E para finalizar, ela ainda se falou que tem um histórico de herpes. Herpes a gente sabe que às vezes não precisa nem ter manifestação clínica, tá? Mas é muito comum ter as pessoas terem herpes, e a gente precisa identificar e cuidar de forma correta, ainda mais sabendo dentro das doenças autoimunes, tá? Ok, e aí tá a questão do estresse também. E uma das coisas que
eu já falei para vocês que você tem que ver no seu paciente, dar muito valor a essa questão do estresse. Muitas vezes você não consegue otimizar a saúde do seu paciente por conta de estresse. Então, veja o seu paciente, veja que ele está sentindo, veja, e às vezes se você não conseguir por conta trabalhar nisso, porque ou ele não te deu abertura, ou você não tem capacidade, é importante você encaminhar de repente para um terapeuta, um psicólogo, enfim, para ajudar nesse quesito e somar dentro da sua terapêutica, tá bom? Junto com isso, tá? Junto com isso, então, agora vem a abordagem, tá? O que acontece? A gente tem esses pontos agora. Então, o principal ponto inicial aí que eu fiz, qual foi a abordagem inicial, tá bom? Foi a gente fazer um detox de estrogênio e um detox intestinal. Isso é importante porque a gente precisa eliminar, então aqui, eliminar principalmente os agressores do intestino e ajudar no detox de estrogênio e no detox intestinal. O intestino é importante, que nem eu falei para você. Se você não der valor ao intestino do seu paciente, doença autoimune, esquece. Doença autoimune tem que trabalhar o intestino. Só o intestino resolve? Não, mas tem que trabalhar o intestino. Então, fazer o quê? Eliminar glúten, lácteos. No caso de doença autoimune, glúten e Hashimoto têm alta relação. Tem vários artigos já relatando a retirada do glúten e diminuição dos anticorpos para muitas pessoas, tá? Para algumas pessoas pode não ser o gatilho, só esse gatilho, e aí terem outros, mas é importante. Glúten, lácteos, aumentar a hidratação, procurar já fazer uma atividade física, e nesse caso eu incentivei a fazer atividade física, por quê? Porque no caso dela não tem disposição, ela não está em crise de Hashimoto. Ela só tem o Hashimoto e não tem queixa aparentemente, né? Tem um pouquinho, mas não tem queixa de fadiga, de um hipotireoidismo vigente. Atuei com uma das coisas que eu gosto de usar para herpes, é a lisina, é muito eficaz. E fiz o detox de estrogênio por conta dessa história da fertilização in vitro. Tá? E aí, fomos reavaliar em 30 dias. Deixa eu abrir aqui. E entrei com enzimas digestivas também, porque é uma coisa que eu costumo entrar, principalmente com detox intestinal, né? A gente tirou a agressão e colocou enzima, já foi a primeira coisa. Isso foi muito incrível, porque assim, olha só, depois da segunda consulta, na segunda consulta ela já relatou o seguinte: uma das coisas que ela se queixou na primeira consulta foi em relação ao ciclo menstrual, que era um fluxo intenso e ela apresentava muita acne, tá? Enquanto menstruar, no ciclo menstrual, principalmente perto de menstruar, aumentava muito a acne. E, pasmem, em 30 dias que ela começou a melhorar a alimentação, e não foi uma alimentação tão restrita, vamos dizer assim, eu só pedi para tirar o glúten e lácteos, e foi essa a abordagem inicial, e ela já não tinha mais acne, ela já não tinha mais queixa de menstrual, tá? Ela conseguiu aumentar a hidratação, que foi muito bom, tá? Então ela passou a hidratar bastante. E ela tinha uma distensão abdominal, que agora ela não tá mais com distensão abdominal, então muito bom também. Bom, ainda mantinha uma memória mais fraca, e aí a ideia foi potencializar esse... Vou entrar aqui, pessoal, desculpa. Então,
nessa segunda consulta, a gente passou a evoluir o procedimento para ver, porque aí o que acontece? Nessa parte, eu já atuei com uma alimentação, além de sem os alérgenos, eu quis melhorar ainda mais o intestino. Então a gente fez uma dieta mais baixa em FODMAP, e uma das coisas que eu gosto de ajudar o intestino a melhorar é o caldo de osso, tá? O caldo de osso é muito bom. E aí nessa questão já comecei a entrar com mantive as enzimas digestivas para evitar mimetismo molecular. Já tinha uma B12 baixa, ela tinha ela tinha um histórico de hipotireoidismo, tá? Mas no começo do tratamento já não estava equilibrado e tinha uma insulina alta. Então, assim, a ideia de equilibrar a glicemia também é um ponto muito importante que eu fiz nessa alimentação. Então, baixo FODMAP e equilíbrio glicêmico foram duas estratégias importantes para a gente fazer. E aí que vem a grande diferença. Então, assim, veja que ela foi evoluindo sintomaticamente para melhora, e depois de, deixa eu ver aqui, depois de 4 meses que a gente foi tratando, ela veio com a seguinte resposta, ó: intestino começou a evacuar diariamente, melhorou muito, o intestino funcionando diariamente, olha, ela funcionava a cada 5, 6 dias, depois foi para 3 e agora diariamente. Então, diariamente, ela tinha uma queixa aqui anotada de tontura e labirintite, não tem mais queixa. O sono e energia tá tudo bem. Não teve mais quadro de dor de cabeça, que era uma coisa que ela tinha desde novembro. Que mais? E aí veio com os exames. Bom, com os exames em mãos, a gente, olha só o que a gente fez. A gente mexeu na alimentação, a gente fez detox e aumentamos a atividade física e hidratação. Dentro de 4 meses ela veio com um anticorpo negativo sem sintomas. E o que significa isso? Sem sintoma e sem anticorpo, para uma pessoa que tinha anticorpo positivo, isso significa remissão, tá? Então isso é muito bom, isso é muito bacana para você, profissional de saúde, entender que doenças autoimunes elas podem entrar em remissão, sim, se você mudar o estilo de vida. Infelizmente, a medicina convencional ela só pensa na questão de medicação para calar a boca do sistema imunológico. Pena, porque assim, às vezes a medicação é necessária, sim, em algumas crises, etc. Mas se você mexe com o estilo de vida, às vezes a dose do medicamento é bem menor, às vezes não precisa de medicação e a melhora do paciente é nítida. Você vai vendo que ele vai melhorando. Melhora porque não é uma mágica, é porque você sabe como dominar as doenças autoimunes. Você sabe o que pode ser um gatilho, você sabe o que é relevante. Para uma pessoa, pode não ser tão importante assim a questão de como foi a infância, de como foi a questão de parto e tal, mas para você que sabe que o intestino está muito relacionado com as doenças autoimunes, é importante, né? Ir no banheiro, fazer cocô todo dia, às vezes ficar uma semana é normal para as pessoas. É normal, e às vezes o médico nem se atenta a isso, ou nem fala nada. Você, como um terapeuta, um profissional de saúde que vai cuidar das doenças autoimunes do seu paciente, é importante você informá-lo que ir todo dia no banheiro, fazer cocô, que é o normal, que é o saudável, por conta da questão intestinal ter relação com doenças autoimunes, né? Por conta de permeabilidade intestinal ajudar na reação cruzada.
E lembrar também que os hormônios, né? Então só dar hormônio para fertilização, ou você que toma anticoncepcional desde a infância, desde o do primeiro dia que menstruou, né, por conta de cólicas, ou você que tomou anticoncepcional porque tinha ovário policístico, enfim, isso pode ser um gatilho para doença autoimune. Então, isso você tem que perguntar para o seu paciente. Olha, você fez isso? Você já usou anticoncepcional? Quanto tempo? Porque isso pode ser um gatilho. Fez fertilização in vitro? Começa a ter essa história, infertilidade. Tudo isso eu desconfio das doenças autoimunes, tá? Perguntaram aqui sobre a ozonoterapia. A ozonoterapia no intestino é muito bom, sim, tá? Ajuda. Mas se você não fizer aliado aos outros gatilhos, então tirar a agressão, melhorar a digestão, o ozônio fica muito vago, entendeu? E pode não ser a solução dos problemas do seu paciente. Então, mas agora, se você aliar as ferramentas, nossa, é fantástico. Aí o ozônio é muito bom, tá bom? Porque ele ajuda muito, muito, muito. Tá? Ajuda muito mesmo o intestino. A ozonoterapia é uma coisa, ozônio retal para doença autoimune, para quem quer melhorar o intestino, ajuda demais, tá bom? Então é uma coisa muito, muito boa de se fazer para o seu paciente, é o ozônio retal. E lembrar então dessas questões, que fica dessa de lição dessa paciente que você pode começar a fazer no seu paciente aí com doença autoimune chegando no seu consultório. Avaliar bem a alimentação dele, começar progredindo aos poucos, dependendo. Essa paciente estava estável, então eu só tirei glúten e lácteos. Se fosse um paciente mais complicado, talvez eu tiraria algumas outras coisas a mais. Pensaria numa dieta paleolítica autoimune, que é bem interessante, tá? Mas nesse caso, só glúten e lácteos, e eu fui observar. Depois, hidratação importante, sempre focar nisso, e atividade física, os pilares básicos. E aí, obviamente, tratar do intestino do seu paciente com enzimas, com retirada de alergênicos, com probióticos, com pré-bióticos, com reparadores de mucosa, tudo isso, tá? E lembrar que quando tem alta carga de estrogênio ou uma pessoa que vive em algum lugar que tenha muito agrotóxico, detox de estrogênio, tá? Hashimoto tem relação com disruptor endócrino, mas não só isso, a infertilidade que também tem relação, tanto o Hashimoto piora a infertilidade, quanto o aumento de estrogênio e agrotóxico também aumenta a infertilidade. E também, por fim, lembrar que excesso de agrotóxico e estrogênio também tem relação com endometriose, tá? Que é uma doença que, apesar de não ser a clássica doença autoimune, é uma doença autoimune. Tem relação com o sistema imunológico, sim, a gente precisa melhorar isso. Então, entender toda essa questão do seu paciente faz muita diferença. Avaliar, cada mês que você for avaliar, a palpitação, ansiedade, insônia, brain fog, fadiga durante o dia, tudo isso são sintomas. Pele muito seca, tá? Pele muito fria, dificuldade de perder peso, tudo isso são sintomas aí de que um hipotireoidismo pode estar sendo instalado ou uma crise de Hashimoto. E quando você vai diminuindo esses sintomas, é sinal que você está progredindo e achando alguns gatilhos. Então trabalhe bem neles, faça esse básico e vai evoluindo a cada vez. Você viu que na primeira consulta eu fiz um detox básico, fiz melhorando a atividade física, a hidratação, a alimentação e o intestino. Na segunda, já entrei com o detox de estrogênio e prorroguei o intestino. E foi dando certo. Podia não ter dado. E aí eu ia ter que investigar mais gatilhos desse paciente. É esse o quebra-cabeça que a gente precisa montar quando a gente está diante de um paciente com doença autoimune. Quais gatilhos podem estar relacionados? Ele às vezes vai te dar uma história que é bem de livro mesmo. Olha, foi depois disso aconteceu. Às vezes você vai ter que perguntar e criar a sua hipótese. Olha, parece que veio daqui, parece que veio de lá.
tá? Às vezes não vai estar claro, e aí você vai pedir os exames e vai estar um pouco melhor, mais claro, uma vitamina D baixa, uma homocisteína mais alta, um PCR mais alto, mas enfim, você tem que ir trabalhando em todos os pilares. Tudo de uma vez? Nem sempre. Depende do quadro do paciente. Se o quadro do paciente está muito instável, ele está muito debilitado, às vezes entrar com todas as ferramentas. Quando está mais estável, dá para ir aos poucos, subindo degrau por degrau. Mas identificar os gatilhos é muito, muito importante, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado então desse caso clínico. Foi um caso clínico bem interessante, em que eu mostrei para você a evolução desse paciente aqui com doença autoimune e que representou o Hashimoto. Então, mais uma vez, o que eu falei para vocês, vocês vão ver que 99% das pessoas que eu atendo com doença autoimune, sexo feminino. Por quê? É mais comum ter doença autoimune no sexo feminino. Tem no sexo masculino? Tem doenças no sexo masculino, mas a grande maioria sexo feminino. E aí você vai ver que tem muita questão do Hashimoto, tem outras doenças autoimunes, e que cada vez eu vou trazendo umas coisinhas para vocês terem mais ferramentas para o consultório e atendimento dos seus pacientes com doença autoimune. Tá bom? Então a gente encerra por aqui. A gente terminou então mais um caso. Espero que você tenha gostado. Veja e reveja, porque você vai ver que tem gatilhos aqui para você. Beleza, olha, tem que lembrar, atividade física. Olha, tem que tirar glúten, lácteos. Olha, usou muito antibiótico na infância. Tá? Otite e repetição, constipação crônica. Tudo está dizendo para você trabalhar. Trabalha um pouquinho a cada vez, se você for conversando com o seu paciente, ganha a confiança dele e aí você vai trazer muito benefício, com certeza. A gente sabe que no começo, tá? Dependendo do quadro, ainda mais no intestino, pode ter sim dores, piorar, parece que está piorando o intestino, mas é que a gente está mexendo, mobilizando toxina, eliminando. Então são alguns efeitos que podem ter durante esse detox. Dependendo, pode ter essas queixas, entendeu? Não são complicações, são apenas efeitos de um detox, certo? Um grande beijo, espero que vocês tenham gostado. Uma ótima sexta-feira e até a próxima. A gente se fala.